Irmãos, nessa noite, para a ministração da Palavra de Deus, nós recebemos o reverendo Glaucio. Para aqueles que não conhecem, o reverendo Glaucio é ministro presbiteriano, e aqui na Sexta Igreja tem praticamente a família. Tem aqui o presbítero Humberto, que é seu irmão, o diácono Joezer, que é seu irmão, e a Ivone, que é sua irmã. Então, na verdade, tem uma tribo aqui, né? Então, por favor, meu querido, chega para cá. Quero orar por você. Senhor, aqui está teu servo que certamente teve um tempo diante do Senhor para preparar esta mensagem de hoje. Certamente teve um tempo de oração, suplicando também a assistência do teu Espírito e o poder do mesmo. E agora nós nos juntamos ao clamor em favor desta mensagem. Que o Senhor inflame ainda mais o seu coração e que a sua mente seja conduzida pelo teu Espírito e que ele seja grandemente usado nesta noite para a tua glória, a ponto de não percebermos a sua vida, a sua persona em si, mas ao sairmos daqui, possamos sair com a certeza de que ouvimos a tua voz, para a tua glória e o teu louvor. Amém, Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, a palavra de Deus, em Efésios. Quero agradecer aqui o pastor Antônio, a SAF, por este convite de poder estar aqui com os irmãos. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida da SAF, dessas mulheres valorosas que têm sido instrumentos de Deus na vida das igrejas. Que Deus continue abençoando, que vocês possam ser fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Deus os abençoe ricamente. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, dias desafiadores, dias que eu creio que a igreja nunca passou. E para que a igreja possa enfrentar esses dias de trevas que estamos vivendo, ela tem que se fortalecer. Caso contrário, ela não vai conseguir realizar o seu propósito aqui neste mundo. Não precisa de eu descrever para vocês o nosso contexto, o Brasil, o que nós estamos enfrentando. É um desafio muito grande para a igreja, para você que é salvo em Cristo Jesus. Desafio de ser sal, de ser luz aqui neste mundo. E Paulo, então, está escrevendo à igreja com o sentido de encorajar aqueles crentes a serem fortalecidos pelo Senhor, pelo seu forte poder, para que eles pudessem enfrentar os desafios que eles tinham, grandes desafios, perseguições terríveis sobre a vida da igreja. E aqueles crentes tinham que ser fortalecidos, caso contrário, eles iriam sucumbir diante dos desafios, diante das perseguições que aquela igreja estava enfrentando. E na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo aqui não trata de problemas particulares como faz na maioria das suas cartas. Nesta epístola, o apóstolo Paulo aborda alguns temas que não trata com tanta profundidade nas demais cartas, como a questão aqui da reconciliação dos judeus com os gentios. Ele trata disso. O mistério do evangelho
a plenitude do Espírito, a família e a batalha espiritual. Essa é uma carta não apenas teológica, mas, sobretudo, uma carta muito prática. Ele leva aqueles crentes à praticidade do verdadeiro evangelho. Ele tange de forma profunda e clara os princípios que devem nortear a família e a igreja neste mundo de trevas. Ele mostra de uma maneira muito prática as famílias cristãs, como que elas devem de viver, como que elas devem ser conduzidas aqui neste mundo de pecado. O grande objetivo aqui do apóstolo Paulo foi dar aos Efésios e a outros os quais a carta é dirigida, uma visão panorâmica desta maravilhosa e gloriosa obra de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema desta epístola, primeiro e acima de tudo, é Deus. Deus, o Pai. Então a Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é uma revelação de Deus. Não é uma filosofia do homem, um pensamento do homem, não. Quando os profetas escrevem, ele diz: Deus falou, disse o Senhor. Então Deus é o nosso pensamento sempre e deve de começar com Deus. Então Paulo trata aqui nesta epístola sobre a soberania de Deus, sobre a salvação. Paulo trata do mistério de Deus, da sua grandeza, sua majestade, da sua soberania. Paulo trata aqui da graça maravilhosa de Deus que nos alcançou. Paulo também trata aqui da pessoa gloriosa de Jesus. Ele trata também da igreja, da família. E aqui neste versículo, capítulo 6, versículo 10, Paulo fala, exorta aos cristãos sobre a necessidade de serem fortalecidos no Senhor. Depois de darem tantas instruções práticas para a igreja, para a família, ele fala: vocês precisam de serem fortalecidos no Senhor para que vocês possam praticar o que eu estou ensinando. Caso contrário, vocês não vão praticar a palavra de Deus. Então é sobre este tema que gostaria de discorrer aqui com os irmãos nesta noite. Como se fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Em primeiro lugar, somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder quando compreendemos o que Deus tem preparado para nós e o que nos virá como povo de Deus. O problema nosso, irmãos, como diz Davi lá no Salmo 86, é que os nossos corações estão sempre divididos. Ele ora: Senhor, tira as duplicidades do meu coração, para que eu possa somente temer o seu nome. Nós fincamos os nossos corações aqui neste mundo, e nós esquecemos de olhar para o alto, onde Cristo está. Então, saiba disso: onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Então Deus é o tesouro e a alegria dos santos. O céu é o lugar onde os santos podem desfrutar plenamente do Senhor. Então Paulo fala: olha, para sermos fortalecidos no Senhor, nós temos que pensar no céu e não colocar os nossos corações aqui neste mundo. Então, meus irmãos, este tema ele é constantemente colocado diante de nós na palavra de Deus. O céu, devemos de pensar no céu. É a bendita esperança oferecida ao povo de Deus. Tanto no Velho como no Novo Testamento, nos ensina que esta vida, ela é uma jornada. E que a nossa vida neste mundo, ela é passageira.
A vida é uma peregrinação, uma jornada. O salvo em Jesus, ele não se preocupa, não se perturba com a percepção dessa verdade. Ele não tem medo de morrer, porque a Bíblia nos ensina a viver bem e a morrer bem. Tem crente que tem medo de morrer. Falar de morte para ele fica apavorado. A coisa melhor que existe é morrer, gente. Nós temos que morrer, não adianta, de todo jeito temos que morrer. Vamos ressuscitar um corpo incorruptível, é necessário a morte. Então, a Bíblia, ela nos ensina a viver bem e a morrer bem, tranquilo. Saber que quando você partir daqui, você estará na presença de Deus. Como diz Paulo aos Filipenses, prefiro estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, irmãos, a vida, ela é uma peregrinação, ela é uma jornada. O salvo em Jesus não se preocupa, com isso. Então, esse era o segredo de todos os grandes personagens do Velho Testamento, como do Novo Testamento. Abraão e todos os demais, eles saíam sem saber para onde iam. Todavia, sabiam com quem iam. Sabiam qual era a meta final. Estavam esperando a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e o construtor é o nosso Deus. Os corações desses homens estavam nessa cidade, no céu. Moisés se dispôs a sacrificar todas as perspectivas que se lhe apresentavam no Egito. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pôs de lado todas as glórias do Egito. Por quê? Porque tinha em vista a recompensa. Ele sabia o que viria. O cristão é alguém que tem os olhos postos na glória rumo à qual ele está indo. Amados, diz João, em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que devemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, por assim como o veremos. Agora olha a dedução que João faz no versículo 3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Em outras palavras, o argumento de João é que assim que compreendemos essa verdade gloriosa do céu, assim que compreendemos que estamos indo para a glória, assim que temos um correto conceito da vida aqui neste mundo, que é passageiro, que nós não vamos levar nada daqui, e compreendemos que o que mais importa é a nossa chegada na presença gloriosa de Deus, devemos pensar que a coisa mais urgente na vida é que devemos de nos purificar como o Senhor é puro. Se você tem essa esperança no seu coração, você deve de purificar-se, buscar santidade, viver uma vida de santidade na presença de Deus. Diz João, o homem e a mulher que sabe disso, está sempre se preparando, porque ele não sabe o dia de amanhã, e sabe que está viajando para uma glória indescritível, para uma santidade, para uma pureza, para uma terra onde não há trevas e nem pecado, onde não vamos envelhecer, adoecer. Ele sabe que está destinado a ver a Deus, a ver o Senhor Jesus Cristo e ser semelhante a Ele. O homem que tem isso no mais profundo da sua mente e do seu coração, tem um correspondente conceito de tudo quanto o mundo tem para oferecer-lhes. Todas as suas atrações e interesses, todas as coisas que o mundo, o diabo, sacode na frente dele, oferece para ele os seus artigos valiosos,
seus artigos brilhantes. Ele tem uma nova visão de tudo que o mundo lhe oferece. Ele sabe o que é o pecado, o que o pecado causa. Ele tem essa visão do mundo. A percepção disso tudo leva o homem a purificar-se como Cristo é puro. Ele compreende que não dispõe de muito tempo para preparar-se para a glória eterna. Ele vai aproveitar ao máximo o seu tempo e estar aos pés do Senhor. Se alguma grande honra está para vir ao seu encontro, se você está aguardando alguma grande personagem, um rei, uma rainha, ou alguém que se acha em posição proeminente, você se preparará para isso dias antes, semanas, até meses antes, para ter esse encontro. Mesma coisa no casamento, você se prepara anos para o casamento, para aquele grande dia. Então você se preparará as suas roupas, preparará o seu procedimento, procurando ver o que deverá fazer e o que dizer, e especialmente o que não fazer perante essa pessoa ilustre. Todos os aspectos da sua vida serão governados por este esperado evento. Tudo mais recua em importância e em significado para você. O projeto em perspectiva dominará a sua vida e você viverá e se preparará para este grande encontro. Esse é precisamente o argumento do Novo Testamento. A igreja deve se preparar para esse encontro glorioso com Jesus. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Como povo de Deus, não pertencemos a este mundo, nele somos estrangeiros e peregrinos. Então, irmãos, temos que saber como se comportar aqui neste mundo, como viver aqui neste mundo como crentes, como sal, como luz. José no Egito nos dá um belo exemplo de um homem que vivia na presença de Deus. O jovem Daniel não se curvou diante das propostas do mundo. Não se contaminaram com as iguarias do mundo. E quando estes homens de Deus foram confrontados pelo diabo, com os principados e potestades, não se deixaram iludir-se com as propostas mundanas, porque eles sabiam para onde iriam, e eles tinham um conceito sobre o mundo. E assim é o cristão salvo, lavado no sangue de Cristo Jesus. Quando é tentado a pecar, ele se dá conta do que está acontecendo e diz: não pertenço a você, não sou mais cidadão do seu reino, sou membro do reino de Cristo. A minha cidadania está no céu e eu estou me preparando para o céu. Então, longe de mim pecar contra o meu Deus, disse José, porque eu estou me preparando. Essa confissão lhe infunde vida, força, vigor, ânimo quando você vence. Quando você é tentado a pecar e você vence, você cria forças, Deus te fortalece mais e mais. Mas quando você cai, você é derrotado. Essa confissão lhe dá vida. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você resistirá às tentações ao diabo com a convicção e firmeza, como Daniel e José no Egito. Mas em segundo lugar, meus irmãos, outra maneira pela qual nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, para que você seja um crente forte, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, para você vencer este mundo terrível que nós estamos vivendo,
é a lembrança da nossa comunhão, da nossa relação com Deus, é a percepção do fato de que vamos estar diante dele e vamos vê-lo face a face. Estaremos na presença de Deus. Seu relacionamento com Deus, você se preocupa com isso, e o seu relacionamento com Deus te fortalece. O vigor de uma vida piedosa é a familiaridade pessoal com Deus. Reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Disse ele faz, Jó 22, versículo 21. Alguém que passe o dia trabalhando com lírios, em uma estufa, em uma fazenda, quando ele sai dali, do seu trabalho, ele vai exalar o perfume do lírio. De maneira semelhante, o homem e a mulher que gasta seus dias em comunhão com Deus e com Cristo, exalará a fragrância do seu conhecimento, o bom perfume de Cristo. A gente sabe, a gente conhece, quando um homem ou uma mulher passa tempo na presença de Deus, ele vai exalar este perfume, o aroma de vida para a vida, diz Paulo, em 2 Coríntios 2, versículo 14. A familiaridade com Deus afetará todo o nosso viver e nos influenciará espiritual, intelectual, emocional e fisicamente. Pedro nos exorta a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Então a vida espiritual, ela começa no coração, sendo mantida pela graça e o conhecimento da pessoa gloriosa de Jesus. A sua vida, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, é o reflexo do seu relacionamento com Deus. Precisamos ter uma vida com Deus que seja crescente, a fim de mortificarmos o mundanismo e evitarmos a autodestruição, porque o pecado é como um câncer, ele destrói. Se não tivermos andado verdadeiramente com Deus, como Enoque andou, ouviremos estas palavras de Cristo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículo 23. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Irmãos, às vezes eu fico pensando, meditando sobre isso, sobre Enoque. Olhemos para a vida e percebemos claramente que o fato de saber sobre Deus não é a mesma coisa do que andar e ter comunhão com Ele. Não é. Enoque conhecia Deus, mas ele andou com Deus. A melhor prova da existência de Deus, sabe qual que é? É a comunhão pessoal com o próprio Deus. Quando olhamos para a vida de Enoque, nós percebemos que ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia Deus o tomara para si. Andar com Deus é ter a percepção profunda dele dentro de nós, e senti-lo em nossa existência, é respirar a graça de Deus em todo o tempo, em nossas vidas. Ter comunhão com Deus tem a ver com o coração estar ligado nele, tem a ver com uma comunhão inigualável, porque passamos a desfrutar de um tempo com Deus que marca o coração, um tempo que gera mudanças em nossas vidas. Andar, ter comunhão com Deus, faz a diferença em tudo que fazemos e que pensamos, porque passamos a viver mais de perto a vida de Deus dentro de nós mesmos. Imagino, irmãos, às vezes nas minhas orações eu
gosto de imaginar a profunda experiência de intimidade que Enoque teve com Deus. Enoque está lá com Deus, foi levado vivo. De alguma forma, Enoque sentiu mais perto as batidas do coração de Deus. Foi tão marcante que Deus resolveu levá-lo para a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Spurgeon, ele disse: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Veremos o Senhor face a face. Você tem essa esperança? O coração voltado para o céu será uma das evidências mais inquestionáveis de sua sinceridade e uma clara descoberta da verdadeira obra da graça salvífica em sua vida. O coração voltado para o céu é a mais alta maravilha de seu espírito aqui neste mundo e a porção mais nobre de sua disposição cristã. A mente e um coração voltado para o céu é uma vida alegre, é uma vida de felicidade. Essa é a forma mais próxima e verdadeira de viver uma vida de conforto. E você, sem isso, necessariamente se sente desconfortável. O dinheiro pode te dar um certo conforto passageiro, mas se você quer uma vida mais confortável que neste mundo, coloque o seu coração no céu. Busque a força e o poder do Senhor. Acho que a alegria de um cristão deve ser fundamentada. A alegria racional e não a alegria sem conhecer a razão para isso. Somos felizes porque sabemos para onde vamos. Quando Satanás mostrar para você alguma isca de prazer aqui deste mundo, faça como Neemias. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Neemias 6, versículo 3. Isso nos preservará da tentação de várias formas. Primeiro, ao manter o coração ocupado, quando estamos desocupados, tentamos o demônio a nos tentar. Mas quando o nosso coração está ocupado com Deus, ele não tem tempo para ouvir tentações. Não tem tempo para ser cobiçoso. Não tem tempo para ser um coração devasso. Não tem tempo para ser um coração ambicioso e mundano. Segundo, a mente voltada para o céu fica livre do pecado, pois tem um entendimento mais claro das questões espirituais relevantes. Terceiro, a mente consagrada fica extremamente fortificada contra as tentações, porque as emoções estão tão completamente influenciadas pelos deleites do outro mundo, que é o céu. Então, aquele que mais ama o céu e não aquele que apenas conhece mais, resistirá aos impulsos do pecado. Quarto, enquanto o coração estiver posto no céu, o homem está sob a proteção de Deus e, portanto, se Satanás o assaltar, Deus dedica-se mais à sua defesa e, indiscutivelmente, defender-lhe-á e dirá: minha graça te basta. Quando o homem e uma mulher está no caminho da bênção de Deus, ele corre menos perigo de ser envolvido pelas seduções do pecado. Se você é um homem atormentado por tentações,
utilize bastante esse poderoso remédio. Fique próximo de Deus. Quando a tentação o assolar, vá diretamente para o céu. Volte os seus pensamentos para as coisas do alto. E você descobrirá que essa é a ajuda mais segura que qualquer outra forma que encontre para resistir à tentação. O manter diligentemente seu coração no céu preservará o vigor de todas as suas bênçãos e acrescentará vida às suas responsabilidades. Para sustentar o nosso espírito e tornar nossos sofrimentos mais aliviados, para impedir-nos de lamentar, de reclamar, para termos mais paciência, para fortalecer as nossas almas, fortalecer as nossas resoluções, para que não abandonemos a Cristo por medo de enfrentar algum tipo de problemas. Temos que colocar nossos corações nas coisas do alto, onde Cristo vive. É isso que Paulo está exortando aqui aos crentes de Éfeso. Não existe homem e mulher que honre de forma mais excelsa a Deus que aquele que tem sua cidadania no céu. Isso é honrar a Deus. Se você não mantém seu coração no céu, você desobedece aos mandamentos de Deus. Você perde as partes mais doces das Escrituras e deixa de descobrir as mais graciosas revelações de Deus. Quando você não tem o seu coração no céu, você perde todas essas bênçãos. Não vale a pena, meus irmãos, depositar nosso coração em nada mais a não ser no céu. Se Deus não tem o nosso coração, quem ou que mais poderá tê-lo? Elias, um outro homem que andou com Deus. Elias foi levado vivo para o céu como Enoque. Eu gosto muito de meditar, de ficar pensando nesses dois personagens quando eu estou orando, Enoque e Elias. Eles estão na presença de Deus, foram levados para o céu, numa carruagem de fogo. E se eu fosse Eliseu, eu tinha pedido ali os anjos a Deus para eu fazer um test drive naquela carruagem. Irmãos, os cientistas acreditam que o diâmetro do universo observável é de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Eu gosto de pensar nisso. Eu fico pensando do poder de Deus. Se a gente for pensar na nossa ótica, Elias ainda está ali na esquina, na sua carruagem de fogo. Enoque está ali na esquina. É o poder de Deus. Questão de segundos ele já estava na presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Esse é o poder de Deus. Em terceiro e último lugar, como posso manter esta vida e o poder e o vigor? Como posso tornar-me cada vez mais forte no Senhor e na força do seu poder? Como? De que forma? Paulo exorta aqui os crentes a serem fortes no Senhor. Mas como que eu vou conseguir manter isso, principalmente no mundo que nós estamos vivendo? Quando Deus planta semente em nós, em primeiro lugar, quando Deus planta semente em nós, nós vamos manter esse poder. O que torna cristão uma pessoa é que é colocada nele uma semente da vida nova. Esta é a terminologia bíblica. Como se vê, por exemplo, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado.
Quer dizer, não pratica o pecado, não continua habitualmente em pecado. E por essa razão, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, não pode continuar vivendo em pecado. Por quê? Porque foi plantada uma semente nele, ele foi nascido de Deus. Se ele foi nascido de Deus, porque foi plantada uma semente nele, em seu coração, significa que uma semente ou um princípio de vida eterna foi colocada em nós. É-nos dito que porque essa semente da nova vida está em nós, não podemos continuar em pecado. Essa semente está em nós, quer dizer, somos nascidos de Deus. Este princípio de vida que Deus colocou em nós tem poder, tem força, muda tudo. E assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Agora, como é que este princípio de vida, este poder, este vigor, pode ser alimentado, nutrido e desenvolvido, e assim fortalecer-se cada vez mais no Senhor, na força do seu poder? Você precisa de comida e bebida. Não é assim que o bebê se desenvolve? Ele precisa de ser nutrido. Caso contrário, ele ficará doente, raquítico. Na vida cristã é exatamente a mesma coisa. Precisamos ser nutridos com a palavra de Deus. E este é o modo como nos tornamos fortes no Senhor e na força do seu poder. Como obtemos estes alimentos para as nossas almas? Onde buscamos estes alimentos? Jesus nos responde em João 6,35. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Comida e bebida satisfazem a fome e a sede. Então em Cristo as encontramos indo a Ele, perseverando em ir a Ele. Aquele que vem, que persevera em crer, nunca terá sede. É isso que nós aprendemos. Então Jesus não está falando aqui, meus irmãos, de coisas materiais, de comer da sua carne, beber do seu sangue, como ele fala lá em João 6, a partir do versículo 53. Ele está falando aqui de coisas espirituais. Então a verdadeira fé em Cristo leva a comer a carne e beber o sangue. Quer dizer, realmente comer e beber, mastigar, engolir, assimilar, fazer disso uma parte do seu ser, compreendendo que Ele é o seu pão da vida, é o nosso alimento, e nós nos alimentamos de Cristo, irmãos, estudando a palavra de Deus. Outra coisa que você precisa para se fortalecer no Senhor é a igreja, frequentar os trabalhos da igreja. Domingo que vem estaremos aqui novamente, no outro domingo de novo, quinta-feira, né, pastor? Estudo bíblico, estaremos aqui. Isso é perseverar, e você deve vir aqui buscar o alimento, para você ser nutrido. Calvino tinha um elevado ponto de vista sobre a igreja. Ele disse: se não preferimos a igreja a todos os outros objetos de nosso interesse, somos indignos de ser contados como membros da igreja. Igreja, estar aqui com a família. Agostinho, ele diz: aquele que se recusa a ter a igreja como sua mãe, não pode ter a Deus como seu pai. Calvino acrescentou: não há outra maneira de entrarmos na vida se esta mãe não nos conceber em seu ventre, der-nos a luz, alimentar-nos em seu seio e, por último, não nos manter sob os seus cuidados e orientação, até que, despido desta carne mortal, nos tornemos como os anjos. A parte da igreja, irmãos, há pouca esperança de perdão dos pecados ou salvação. A igreja não salva, mas ela traz a ideia de salvação, como a arca de Noé. Calvino, ele escreveu: sempre é desastroso deixar a igreja.
O crescimento espiritual ocorre onde? Na igreja. A igreja é a mãe, educadora e nutridora de todo o crente, visto que o Espírito Santo age também na vida da igreja. O crescimento, o fortalecimento espiritual é impossível sem a igreja, porque a piedade é fomentada pela comunhão dos santos. Na igreja, os crentes se unem uns aos outros na distribuição mútua dos dons. Os dons que Deus me deu para abençoar você, não a mim. Efésios 4, 15, 16, Paulo faz uma comparação. Cristo é o cabeça da igreja. E eu sou uma parte dele, deste corpo. E dependo completamente dele para a obtenção de poder na vida espiritual. Outra coisa que preciso para obter esse poder, como posso ser forte no Senhor? Alimentando-me da palavra de Deus. A palavra escrita, por isso ela nos foi dada, irmãos. Cristo nos vem como alimento por meio da palavra, a Bíblia. Deus nos deu a Bíblia para nos fortificar, para nos edificar a nossa fé santíssima. Diz Paulo a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus é o nosso ultimato, diz Spurgeon. Ele disse mais: quanto a nós, ancoramos no porto da palavra de Deus. Aqui está a nossa paz, aqui está a nossa força, aqui está a nossa vida. Aqui está o nosso estímulo, aqui está a nossa esperança, e aqui, meus irmãos, está a nossa felicidade. Spurgeon, ele disse: se a revelação de Deus não fosse suficiente para a nossa fé, que mais se poderia acrescentar? Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz: cada uma das epístolas do Novo Testamento foi escrita para que sejamos fortalecidos para o combate. Outra coisa que você precisa de considerar é a oração. A oração não é senão o outro modo de receber o sustento, a força, o vigor e o poder. A igreja que não ora morre. Martin Lloyd Jones disse que a oração não é só feita de petições, a oração é primariamente amizade e comunhão com Deus. Joel Bick disse: a falta de oração é a ruína de muitos ministérios. E Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Irmãos, isso aqui não é uma declaração evangelística de Jesus. É dirigida a quem? A você, a mim, à igreja, aos cristãos autênticos. Se ele dispõe a entrar e a cear conosco, é esse o significado aqui da oração: cear com Jesus. Não é apenas elevar as nossas petições e fazer os nossos pedidos a Deus, significa abrir a porta. Cristo entra, toma assento no outro lado da mesa e fala com você durante a refeição. George Miller, um homem experimentado na oração, ele disse: na oração você precisa de dar-se conta da presença de Deus. Amizade e comunhão. E quando você conversa com Ele, e com Ele você ceia, você recebe dele força, recebe dele poder. Irmãos, a igreja está precisando desse poder. Os jovens, adolescentes, todos nós, precisamos desse poder, irmãos. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Se não tivermos poder, irmãos,
seremos derrotados. A oração é comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ah, como que nós precisamos de aprender a orar, irmãos. Aprender a orar. Outro meio de fortalecer no Senhor são as ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. O objetivo da ceia do Senhor é fortalecer-nos, dar-nos vigor, energia e vida. Na Santa Ceia tomamos de Cristo. Na ceia há um tomar espiritual do Senhor. Spurgeon diz que se eu perder uma Santa Ceia, eu posso orar e jejuar o ano inteiro, que eu não vou recompensar as bênçãos que eu perdi na Santa Ceia. Martin Lloyd Jones, ele disse: Jesus nos fortalecerá, nos habilitará a voltarmos à peleja e a lutarmos como crentes quando nós participamos da ceia. Jesus é o pão da vida, Ele é o maná celestial. Jesus é o alimento, irmãos, o alimento que nos fortalece, o alimento que vem de Deus à nossa alma. E nós tomamos dele na Santa Ceia. E saímos da participação da Santa Ceia revigorados, com novo poder, novo vigor, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ah, irmãos, como que a gente despreza a Santa Ceia? No dia de Santa Ceia a gente nem prepara, nem lembra que é Santa Ceia. Não podemos deixar de participar da mesa do Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus faz abundante provisão para nós. E é nosso dever participar abundantemente daquilo que Ele providenciou. E muitas vezes nós estamos vivendo como crentes doentes, raquíticos, anêmicos, porque nós não estamos nos deleitando nessas bênçãos que Deus providenciou para nós. Desprezamos essas bênçãos, não desfrutamos dessas bênçãos. A igreja, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Estarmos aqui agora reunidos, ouvindo a palavra de Deus. Eu acho que o culto deveria de começar às 5 horas da tarde. O pastor pregar pelo menos 2 horas, como acontecia na época dos puritanos. Eles pregavam 2 horas, 3 horas, e terminava o culto ali. Se alguma igreja por perto estava tendo algum culto, eles correriam para lá para ouvir a mensagem, ouvir a palavra. Se você não está participando abundantemente daquilo que Deus providenciou para nós, do que nós estamos falando aqui, você será um crente derrotado. Para você ser bênção, para você ser bênção nas mãos de Deus, você precisa de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como se fortalecer no Senhor e no seu forte poder? Primeiro, quando compreendemos o que Deus tem preparado para nós e o que nos virá como povo de Deus. Onde está o seu coração? Você está desfrutando das bênçãos de Deus que Ele providenciou para nós? Segundo, quando lembramos da nossa comunhão, da nossa relação com Deus e percepção do fato de que vamos estar diante dEle e vamos vê-lo face a face. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que pensa no céu como o Jô Soares. Jô Soares, ele diz que quando ele pensa no céu, ele tem tédio, porque ele tem uma visão errada. Ele tem uma visão do mundo, não do céu. Porque lá no céu nós vamos servir o Senhor, estaremos com Ele para sempre, vamos reconhecer. Imagina você chegar no céu, poder dar um abraço em Cristo Jesus, ver o Senhor face a face, encontrar com Paulo, Pedro, Moisés. Você já parou para pensar nisso? Terceiro, como posso manter esta vida e o poder, o vigor? Como posso tornar-me cada vez mais forte no Senhor e na força do seu poder? Primeiro, quando Deus coloca em nós uma nova semente,
semente da vida. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo planta uma semente no seu coração, na sua vida. Quando frequentamos, quando somos recebidos no corpo de Cristo, a igreja. Como posso ser forte no Senhor e na força do seu poder? Como que eu vou manter isso? Alimentando a minha alma da palavra de Deus, a Bíblia. Estude a Bíblia com diligência. Tenha um prazer de estudar a Bíblia, de sentar com a sua família, de ler, de fazer o culto em casa, estudando com seus filhos, com a sua esposa. Tenha alegria de fazer isso. Alimentando a minha alma da palavra de Deus. Como posso manter esse poder em minha vida? Vida de oração. Quando você ora, você recebe o fortalecimento do Senhor. Batismo e Santa Ceia do Senhor. Calvino disse que as ordenanças são exercícios da piedade. As ordenanças fortalecem a nossa fé, ajudando-nos a oferecermos como um sacrifício vivo para o Senhor. Joel Bick diz que a ceia é uma festa ágape, em que os comungantes animam, encorajam, fortalecem uns aos outros e testemunham os laços que desfrutam com os outros crentes na unidade do corpo de Cristo. Como crentes no Senhor Jesus, carecemos constantemente de nutrição. Alain Redepsch disse: a conversão da alma é um milagre de um momento, mas a construção de um santo é tarefa de uma vida inteira. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus possa levantar aqui homens e mulheres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus possa levantar aqui homens e mulheres de oração. Que Deus possa levantar aqui um avivamento e um reavivamento, para que este país nosso possa ver que a mão de Deus é forte e poderosa. Se você não leu, lê. O Reavivamento na África do Sul, de Erlistin. Lê esse livro. É disso que nós precisamos, irmãos. O mundo está desacreditado de tudo. Hoje eu li no jornal uma pessoa falando da igreja, que tristeza deu no meu coração. Ele disse que a igreja está cheia de corruptos. Isso entristeceu minha alma. Quando Deus mandou Josué colocar aquelas 12 pedras ali no Rio Jordão, ele disse para Josué: coloque, para que no futuro os vossos filhos possam passar aqui e ver e perguntar: por que essas pedras estão aqui? E vocês então vão responder: foi Deus quem abriu o Rio Jordão, não foi o homem, foi Deus. Avivamento vem de Deus, o homem não pode fazer, vem dos céus. E nós estamos precisando urgentemente de um avivamento e um reavivamento, para que esta nação, que está no lamaçal do pecado, que está nas profundezas do inferno, possa ver que a mão de Deus é forte e poderosa. Amém.